Boa tarde, amigos. Donos da Bola RS desta sexta-feira no ar, TV Bandeirantes para todo o estado do Rio Grande do Sul, live do YouTube. E tem informação. Tem muita coisa acontecendo na dupla Grenal e é claro que a gente vai debater e contar para vocês. Convidando a todos para que participem da nossa enquete interativa. Hoje, debatendo a posição de goleiro do Grêmio. Na live do YouTube, aba Comunidades. Quem você prefere como goleiro titular do Grêmio? Adriel está entrando bem, tem treinado bem, são essas informações do CT. Breno ou Gabriel Grando, o famoso Chapecó. Participe conosco. Lucas Dias, na Central Band do Esporte, e o time que Renato manda a campo nesta sexta-feira à noite. Tudo bem, Lucas? Boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Hoje, respondendo à enquete, quem começa é Breno. O Grêmio vai a campo hoje à noite contra a equipe do Novo Hamburgo na Arena, com Breno no gol, Tassiano ou João Pedro na lateral direita, a dupla de zaga Bruno Alves e Kahneman, e Reinaldo na lateral esquerda. No meio de campo, Carbajo, Vila Sante ou PP e Cristaldo. Na frente, Bitelo, Ferreira e Luizito Soares. Esse é o time do Grêmio que entrará em campo hoje. E ainda há uma possibilidade, tá, Meneghetti, do Ferreira começar esperando. Ferreira começar no banco de reservas, apesar da minutagem que o Renato ainda quer dar a ele. Mas aí o Vina aparecendo no time titular. Olha só, gente. É cidade de gente empreendedora e que faça. Um abraço a toda a cidade de Jaguaruna. E temos audiência lá? Ali ecoa, né? Na rua principal ali é da microfonia. Nos restaurantes ali da microfonia. Ali é eco, o nosso Donos da Bola RS. Olha só. César Cidade Dias, eu quero te ouvir. Tu acha que pode ter surpresinha do Renato aí de última hora pro jogo de hoje? Meneghetti, a informação que eu tenho até do goleiro é que joga o Adriel, tá? Boa. Sério? Sério. O Chapecó nem concentrou. Não fala assim. Fala. Sério? É isso aí, Ribeiro Neto e... Peraí que eu vou ir atrás. Vai atrás Vocês dessa estão tentando me informação. animar, entendeu, César? Fosse sério. Isso é uma maneira de tentar me jogar pra cima. Mas nós vamos conseguir, Meneghetti, nós vamos te ajudar. Mas a informação que eu tenho que jogar é Adriel. E essa colocação do Lucas Dias, tá muito bem apessoado, o rapaz, né? Tentando ser colorado, não tá colando, ninguém entendeu, ele tá tentando ser colorado. Só tem gremista nessa Bandeirantes? No Baixo Clero, sim, no Alto Clero, não, né? Eu sou Baixo Clero ou sou Alto Clero? Tu é Alto Clero. Tu é Alto Clero. Eu tenho uma curiosidade para falar sobre isso contigo depois aqui durante o programa. Tá, deixa eu mandar mensagem aqui para ver se o Adriel vai jogar. Mas a informação mais legal é essa que o Lucas trouxe há pouco, que é a possibilidade do Vina jogar no lugar do Ferreira. E por que eu acho legal? Porque isso indica, Ribeiro, uma situação que a gente não imaginava, que é a mudança de esquema. Quando joga um extrema, naturalmente o time se movimenta para o 4-2-3-1, porque tu tem um cara muito aberto lá. Se tu não jogar outro cara na direita, o time dá uma capengada, dá uma olhada para a esquerda, é natural isso. Aconteceu isso, inclusive, com o Grêmio nesse campeonato. Agora, quando tu tira essa figura que é da posse da bola para cima do lateral, quando tu tira ele, naturalmente colocando um jogador de característica diferente, tu movimenta atrás deles um meio-campo de forma diferente, liberando os lados do campo e principalmente tendo um meio-campo mais robusto. Então, se confirmar Carbajo, ou melhor, Vijaçante, Carbajo, Bitelo, Cristaldo, Vina e Luiz Soares, tu vai ter um time diferente já. E isso, para mim, é um indicativo. Eu não estou aqui querendo fazer juízo de valor ainda, porque a gente tem que ver jogar. Mas um indicativo de mudanças, o que é importante. Enquanto o JB está aguardando a resposta do Renato, nós temos um cara no programa manda pergunta no WhatsApp pro Renato, né? Tu tá mandando pro Renato. E o Renato agora, o Renato, não vou dizer minha fonte, que quem entrega a fonte é água mineral. Mas o Renato agora tem WhatsApp. Tem WhatsApp. Não, olha só, no meio da frase da tese do César, tu falou, da informação dele, tu falou assim, pega que eu vou mandar um WhatsApp aqui para saber o time, para saber se o Adriel vai jogar mesmo e tal. Então, tu pode estar falando com o Renato. E quem escala o time do Grêmio? O Renato não é treinador de deixar dirigente escalar o time do Grêmio, né? Não, nem assessor, né? Tu acha assim, não é também o Calef que eu tô pedindo aqui, mas o Calef nem deve saber o time do Grêmio ainda. Não, mas é isso. Tu acha que o Calef no cafezinho lá com o Renato não pergunta, tá aí, qual time que tu vai colocar em camampo? Não, mas o Calef tem problemas. Isso vai ser às 4h, na sobremesa de hoje. Vou dar uma informação que não é nada absurdo. O Renato, nem todos os treinadores fazem isso. Renato, todo dia de jogo...
todo dia de jogo, às 11 da manhã, ele chama até o presidente Alberto Guerra pro quarto dele. Ó. Vai todo mundo no quarto do Renato, faz uma reunião. O médico, o preparador físico, o assessor de imprensa, o presidente Alberto Guerra. Para não terem um celular. E aí ele chega lá e pergunta pro médico, tá, e alguém sentiu? O Ferreirinha, Legal, como é que tá? É isso. E o preparador físico, ó, alguém não treinou? O que tá acontecendo? Faz um favor pra mim, então. Toda a reunião. Faz um Então favor esses pra caras, mim. tu acha que nessa reunião eles não falam sobre a escalação? Faz um favor pra mim, então. Tem uma informação que o Lucas trouxe, que é a possibilidade do Ferreira ficar fora. Eu tenho que o Ferreira deve ficar fora também. Tá, eu só quero saber o seguinte. Eu poderia falar no Tá? programa. Não, é só, Programa Ribeiro, só pra tu CCD me ajudar, Ribeiro. Só da pra tu bola. me ajudar, Ribeiro. Vou Tá? te ajudar agora, eu vou te dizer o que está acontecendo. Ferreira. Não, eu vou te dizer o que está acontecendo. Vamos ver. Vou dizer para Aí todos vem uma vocês o que tese. está acontecendo. Eu acho maravilhosa a verdade do Ribeiro, São a as tese verdades dele da vira bola. verdade. Sim, são as verdades da bola. E eu repito, então, aproveitem enquanto estou aqui, que é de graça. Ah, semana que vem tu não vai estar aqui? Não, mas nós temos data... Ah, é? Tem data marcada, entendeu? Tem Mas uma enfim, data? isso aí é outro papo. Assim, gente, o Renato originalmente queria ter extremas, tá? Pelo menos um. E aí não é à toa que ele tá com essa história de Michael. Ainda? Ele tentou, e tenta ainda, tá? Não desistiu, de ter no Ferreira esse jogador. Mas ele já viu, e aí começa o feeling, né, de Ribeiro Neto. Que o Ferreira é muito vulnerável. Tu não sabe exatamente se tu pode contar com ele. É um cara que tá, assim, o histórico dele no DM, né, cartão ponto. Então, pensei, logo concluí. Renato está querendo espelhar o Flamengo, o Mengão. E o que quer dizer isso? Quer dizer que ele vai abrir mão do que ele não tem. Quem é o Everton De Ribeiro? tanto esperar pelos extremas, Renato vê o que não tem, ele vai mudar o esquema e vai espelhar o Flamengo. O Ribeiro. Fazer os seus extremas como meias e espetar os laterais, como o Flamengo faz. Ribeiro, Entendeu? só É seguindo isso que muito ele o está, mantra. Então vai facilitar a vida de Só vocês. seguindo muito o mantra que está escrito em algum idioma asiático, love, amor, aqui na tua camisa. É isso aí. Claro, isso é fácil traduzir, né? Só seguindo muito esse mantra aí para poder aceitar a tua tese. Só seguindo, tendo muito amor por ti, muita compreensão, muito afeto, carinho, primeiro eu queria- generosidade. eu juro que tá escrito primeiro- love aí, não tá escrito love primeiro- aí? É, não, mas Amor. é um love. Primeiro eu queria- É amor próprio. Que tá escrito aqui. Amor Meneghete, próprio. primeiro eu Tá. queria entender ela, tá? Então, não- Porque com o Renato, ele quer espelhar tem uma o Arrascaeta Flamengo aí. de hoje. De hoje, é. Ah, tá. Porque De hoje. com ele jogou Mas com ele tinha o extremo. Michael, tu lembra que tinha o Michael? Não, mas é o Ele tinha Arrascaeta, Bruno Henrique, quem é que faz o entendeu? papel do Everton Ribeiro? Bom, aí vocês vão ter que trabalhar um pouquinho, né? Dá Vocês sim, querem né? receber tudo de graça e não querem trabalhar. JB. Então é Bitelo por um lado, Vina pelo outro. Ele tá querendo espelhar o Flamengo, com os meias fazendo em diagonal por dentro, espetando os laterais, entendeu? Rodinei, Felipe Luiz, enfim, tá? Ou agora mudou um pouquinho. Então, vai facilitar o trabalho de todos vocês para entenderem o atual momento do Grêmio. É simples assim. JB, vem. Não, eu adoro o Francisco Ribeiro Neto, eu acho que ele nunca pode sair desse programa, porque ele não consegue não ser protagonista. A gente tenta ter outros protagonistas no programa. Só que o Ribeiro Neto, ele começou na segunda-feira dizendo da cabeça dele, porque ele cria a tese dele, aí ele debate, ele cria o problema na cabeça dele, ele debate o mesmo problema, só ele que não existe o problema, mas é que ele inventou. E aí, Meneghete, ele inventou um problema, uma informação, que o Renato estaria querendo recriar o time de 2018. E não é o de 16 nem o de 17 que foi campeão. 18. É o de 18. Era o que eu queria. Que perdeu e levou um nó tático pro River Plate, que pra mim ali é a derrocada. Porque o Grêmio não conseguiu ver que, cara, o Mas grande ele não pecado do River Plate foi o técnico ter gerido, e é um erro, ninguém tá dizendo que foi certo, mas o Renato esqueceram de tirando o erro que aconteceu, o Grêmio levou um nó tático, e alguém podia ter olhado isso. Aí o Ribeiro era espelhando 2018. Só que isso foi na segunda-feira. Como eu acredito muito na teoria da evolução,
da evolução das pessoas, sabe? Teoria da evolução do ser humano. Que bom que tu acredita na teoria da evolução. Não, o ser humano ele está em constante evolução. Às vezes não, mas alguns não, perdão. Mas vários sim. O Ribeiro evoluiu. Agora o Renato não está mais querendo 2018, ele mudou, Claro, ele trocou o mindset. Ele não entendeu? conseguiu. Assim, ó, é que é fácil entender, basta um É tipo a Band em movimento, Se o tu Renato em ouvir, movimento. Sabendo O Renato ouvir, fica mais fácil, Meneghetti. O que eu falei Agora aqui? ele quer recriar o Flamengo. Queria uma coisa. Ele quer recriar o Flamengo. Ele já viu que não conseguiu. Portanto, Em uma semana. agora ele vai querer outra coisa. Tá, detalhe, É fácil. ele viu no futevôlei dele, né? Porque essa mas aí- semana ele só jogou futevôlei. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu não consegue imaginar que o Renato possa tentar estar sendo autoral e dar um padrão tático que ele acha o melhor para o Grêmio, sem se basear ou no Grêmio de 18 ou no Flamengo atual? Não. Eu acho que não, ele não tem capacidade Eu para acho isso. que ele Mas vai- eu acho que ele tem É, capacidade eu para também. isso. O que não quer dizer que o Renato não erre. Tá? E eu acho que ele está tendo dificuldades para dar esse time padrão tático, mas eu esperava por essa dificuldade. Por quê? Porque o Grêmio não tinha nenhuma base de time. Vamos combinar. E O não Grêmio temos ano passado, ainda, né? O Grêmio ano Não passado é temos uma ainda. bagunça. Quando o Renato chegou aqui, ele fez o que ele tinha que fazer, que é subir o time. Ele não tinha que dar padrão tático, organizar, triangulação, transição rápida, vamos ganhar os jogos e vamos encantar. Em outubro, quando ele aterrissou aqui, ele só tinha uma missão, subir o time. E ele cumpriu a missão, teve alguns percalços e era esperado que fosse ter esse percalço, Ribeiro. O Renato agora, com quantos jogadores o Grêmio contratou? 10? Não, 11. 11, mas dos quais 6, 7 estão no time. Cara, não vamos imaginar que em 45 dias de futebol Não ele tem. fosse transformar o time Tá, do mas Grêmio essa é a questão. no tem time do vaga Rio mágica. Mitchell. É Não isso, tem é isso, vaga é isso que eu mágica. quero. E o que eu estou dizendo para vocês não é uma crítica. O que eu estou Não, tu dizendo... acabaste de dizer que ele não, tu acha que ele não tem capacidade para ser autoral. Não, eu acho que ele não, o histórico dele não é esse. Tá? E vou dizer, não é errado ele tentar espelhar o Flamengo, porque o Flamengo conseguiu, mesmo com as suas dificuldades agora, o Vitor Pereira e tal, conseguiu, o Dorival conseguiu dar um jeito de jogar o Flamengo sem precisar de sabe que eu não estrelas. embarco? Então, assim, é só observar. Sabe que eu não embarco nessa de que o Renato pegou o trabalho pronto do Roger e a partir daí foi campeão? Cara, eu não embarco nessa, cara. Tá bem, Ele tá bom. pegou um começo de trabalho do Roger Machado que tinha muitas virtudes e muitos defeitos. Bola aérea, por exemplo, era um erro, era um terror. E um time que fraquejava na hora decisiva. Mas o Renato foi lá, acertou a bola aérea, corrigiu o sistema defensivo Mas e foi mas aos poucos moldando o time Claro. conforme a habilidade e a matéria-prima, que era muito qualificada. Mas que ele ele tinha pra vai trabalhar. ter que ser competente, mesmo que tente espelhar o Flamengo, porque os jogadores do Grêmio não são os jogadores do Flamengo. É que vocês querem diminuir Sabe? o Renato. Quando É- vocês é dizem o- que o Renato Não, pegou o não, trabalho não, prontinho não, do não, Roger, não, isso é pra diminuir. não, Agora não. tu quer dizer que ele estudou o Flamengo. Fica imaginando o Renato lá olhando lá com 2 papéis, né? O time do Flamengo Mas não jogava no precisa, Mundial ele lá, conhece, no ele Mundial. conhece bem o Esse Flamengo. Flamengo do Vitor Pereira aí, que pra mim, eu vou te contar um negócio, o Vitor Pereira, isso aí, tá? Não me provou nada pra dirigir um time do tamanho do Flamengo. Aí ele começa lá, não, esse aqui vai ser o Bitelo. Bitelo vai fazer essa função aqui. Esse aqui o Gabriel. Não, esse aqui eu vou botar aqui o Luiz Soares. Ah, o Pedro. Cara, não posso Dito acreditar isto, nisso, cara. dito isto, Eu pra posso não comprar ficar um tudo que eu programa quero. só de vocês dois Mas aí. Por que não? Só quero Já ver foi assim, terminar. esporte total, uma boa ideia, hein? Hã? Já foi assim, só nós dois no programa. Não, do jeito que Verdade, tá, tá pode total. ficar. Aliás, foi o início de tudo. Foi né? o início tudo. Não, do jeito que tá, pode ficar só vocês dois aí. Existe uma possibilidade grande. Estão trabalhando Olha, pra e isso. vou dizer mais. Estamos trabalhando, JB. Estamos trabalhando. Evita. Em alta velocidade. Aí como vocês são altos salários, vocês são vocês Os melhores têm que ganhar mais, né, JB? Vocês- Vamos, não, vamos, né? é que assim, ó. Tu não acha que o Pedro Henrique tem que ganhar mais no Inter? Quero... Tu não acha que o Pedro Henrique tem que ganhar mais no Inter? eu acho. Por que ele tem que ganhar mais no Inter? Até porque prometeram Por pra que ele ele. tem que ganhar mais no Inter? Porque ele é um dos melhores do time. Vocês dois, Deu ou uma não, desconcertada. ou não, ou não. Você entendeu? Ou não. JB. Ou vocês Momento dois Caetano são Veloso. aqueles. Ou não, né? É. Ou vocês dois são aqueles caras que estão no elenco, não vou usar exemplos, mas eu acho que todo Os mundo vai ter medalhões, os medalhões. aqueles medalhões que o time quer liberar e não consegue, Não tem consegue. contrato Não longo, consegue. o salário é muito alto, ninguém Pode ser. nenhum Pode outro ser, time eu só quer quero- pagar, eu só e aí quero vão dizer o ficando seguinte, com vocês dois. Eu só quero te lembrar o seguinte: já são desde isso, são 24 anos. 24 anos. E nesse estúdio aqui, que era ali antes, né, Meneghel? Era Eu falei ali no aqui, azulzinho. nesses dois estúdios aqui, durante os 24 anos, rodou bastante gente. E tu ficou. E eu e o Meneghete ficamos. Rodou bastante. E Não, tu foi e alguma voltou. coisa tem aí. Não sei o que é, mas alguma coisa tem aí. Não, Tá, vamos lá, JB, tu quer Tu participar? saiu e os caras foram lá na tua casa te buscar de O volta. cara tava Foram dormindo de tudo pijama cozido. e pantufa, ouvindo Erejo.
Também. As bandinhas. Não, e o pior é que eu trabalhei por isso. Exatamente, tu reclama, mas foste lá me pegar. Não, mas é que eu não sabia Ele foi te buscar porque tu não sabia mais chegar nem pelas placas na Bandeirantes. Não, é que assim, quando eu peço desculpa pro telespectador, é que quando eu fiz isso, e eu admito, não necessariamente me arrependo, mas é que eu não sabia, Ribeiro Neto, que tu começaria a semana dizendo que o Renato ia se espelhar no Flamengo, de 2018 e ia terminar no Flamengo. Mas dito isso, tô avançando, pra gente avançar aqui, eu tô na expectativa do Adriel. Eu tenho duas coisas para falar, só duas coisas. Primeiro, se o Adriel jogar, e a informação, o Diogo Rossi tem que jogar, o César tem que jogar, eu sempre vou tentar checar para ter mais uma terceira situação, comprova a informação que nós temos. O Renato não acha suficiente nem Breno nem Chapecó. Perfeito. Não é porque a direção disse, e eu entendo a direção, ela tem que ter esse discurso político, a gente tem consulta pelos goleiros. Não, o Renato sempre quis um goleiro mais experiente e mais pronto, porque não tinha segurança nesses dois, tá? Então é isso, primeiro ponto, Nova Ninho. A segunda questão, Meneghetti, eu tô muito dividido quando tu falas assim, 45 dias, não vai formar um time e tal, tá, eu entendo, mas eu fico meio que, será que já não dava para ter mais? Ou em 45 dias o que foi feito já é muito bom, entendeu? Talvez eu confesso que eu estou dividido. Eu não sou definitivo com isso. Porque às vezes eu olho e digo assim, tá, mas já podia ter um pouquinho mais dentro de campo do que o que a gente está vendo. Eu até concordo. Acho que é importante. O time não poderia estar jogando tudo nesse momento da temporada, todo mundo fecha com isso. Agora, uma ideia de time, sim, nós temos muitas dúvidas. Mas é justo que ele tenha mas dúvida. Mas nós temos muitas ainda. Até porque, por exemplo, vamos combinar o seguinte, ó. Todo time, né, que se preza, tirando o Flamengo, por isso que eu falei do Flamengo, tem pelo menos um jogador que é válvula de escape, um extrema, do 1 contra 1, né, os times de ponta. O Grêmio não tem, porque o único que tem não está à disposição, sabe? O Flamengo, por exemplo, até tem. Mas quando coloca, o Cebolinha tem uma fase, o Marinho não joga mais, entendeu? O Bruno Henrique só é meio do ano, não tem. Então, o Flamengo deu um jeito. E o Renato quer dar o jeito dele. Olha, Lucas Dias, vamos falar de Luiz Adriano, que já está na aldeia. Luiz Adriano, que chegou hoje no início da manhã em Porto Alegre, desembarcou no Salgado Filho, o novo reforço do Internacional, novo camisa 9 colorado e já com a camiseta do Internacional. Antes mesmo do anúncio do clube, o Luiz Adriano já estava vestindo a camiseta nova do Inter para a temporada 2023, Meneghetti. Chegou com muita festa de alguns torcedores, assessoria do Inter, alguns seguranças do clube também. Depois se dirigiu direto para o estádio Beira-Rio, onde já realizou algumas fotos também, imagens com o clube. E a apresentação, Meneghetti, será na próxima terça-feira. Na próxima terça-feira, a pedido do Luiz Adriano, já que a família do jogador chega em Porto Alegre na segunda. Então ele pediu que a apresentação acontecesse no Beira-Rio na próxima terça-feira. E o grande detalhe é que o Luiz Adriano já está regularizado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e vai poder fazer a sua estreia no Clássico Grenal. JB, nos explica aí. Tu colocou lá no teu canal do YouTube um vídeo revelando por que o Internacional não usou uma figura pública que é referência de muitos torcedores colorados, o pai do Luiz Adriano, o seu Adriano, justamente para anunciar o seu filho como novo reforço colorado, hein, JB? Ontem, Meneghetti, o presidente ele tangenciou essa pauta, dizendo que o Inter tinha questões internas para não usar o pai do Luiz Adriano, para não anunciar com o pai, o Adriano Colorado, que é um coloradaço, virou meme nas redes sociais, o torcedor, em geral, adora ele por conta do todos os dias. Só que tem uma questão importante, que é o Inter não produzir uma corneta institucional. Aí, faço um parênteses aqui, que é só a minha visão, deixo muito claro aqui. O Inter poderia usar o pai do Luiz Adriano numa chamada de vídeo, dizendo, olha, filho, volta para casa e tal, e não fazer referência ao todos os dias. Só que o Inter não quis fazer a referência ao todos os dias justamente para não criar uma corneta institucional, porque é uma corneta para o lado do maior rival, e aí a gente voltaria aquelas situações do trator do Argel, do cafezinho, do rolinho, do não sei do que e tal, e o Inter não quis produzir isso. E eu acho que a direção do Internacional agiu de forma cautelosa
correta e adequada. É claro que vocês aí, torcedores do Internacional, que vão na arquibancada, acompanham o Internacional, tem no pai do Luiz Adriano, o seu Adriano, figura que a gente tem que respeitar, não há como ser diferente, uma referência como torcedor. Mas eu penso, e eu quero até compartilhar com vocês um sentimento bem caseiro. O meu filho menor, meus 2 filhos são muito colorados e minha esposa é gremista. Ele usa para implicar com a minha mulher a frase do todos os dias. Ele usa esta expressão. Então, o seu Adriano tem todo o direito de expressar essa frase, que virou um meme, que virou um jargão colorado. Mas eu também tenho o direito de não gostar da frase. Eu acho a frase um tanto agressiva, eu acho a frase um tanto provocativa, excessivamente, acho ela até meio vulgar, assim, né? Porque a frase, ela vem com um outro termo que eu não vou reproduzir agora. Eu quero que o Grêmio se não sei o que, todos os dias. Legal, todos os dias vira, a gente acaba usando todos os dias, quando alguém fala, é porque eu vejo ele todos os dias, todos os dias. Tá bem, mas ela vem com uma... Ela é precedida, a expressão todos os dias, por uma expressão que, no meu entendimento, é um tanto vulgar e eu acho que ela é um tanto exagerada. Faz parte da torcida, mas a ponto de o clube usar esta figura de forma institucional, eu não acho o mais adequado. É só a minha opinião, gente. Eu acho importante, eu acho legal que o Inter tenha tido. Isso é um ato de cortesia, eu diria até. O Inter não fez corneta do rebaixamento do Grêmio. E foi uma ordem no clube. Foi uma ordem muito forte, foi um pedido do clube, ó. Não se faz corneta sobre o rebaixamento do Grêmio. Mas o Grêmio institucionalmente também não fez. Não, mas eu não estou dizendo que... mas eu estou dizendo que fez, estou dizendo que era uma coisa que muitos torcedores queriam e a direção tem essa postura que é bacana. Não, só um pouquinho, tá? Mas muitos fizeram, que é normal, tá? O Tyson fez no coisa, te rebaixei e tal, mas aí o jogador, o clube... Eu acho que a gente não tem controle sobre os jogadores, mas a gente pode cobrar institucionalmente esse tipo de atitude. Eu acho que o Inter foi cortês, é um ato de cortesia, tu não misturar. A vidraça é frágil, acontece com o outro, a vidraça é frágil. Só que assim, ainda sobre o torcedor, tá? Ontem eu conversava com um colega da imprensa que nos assiste, vários nos assistem, né? Isso aí... Tem algum? Quase toda a imprensa nos assiste, não tem o que fazer. E a gente assiste alguns deles, mas é que a audiência é boa. E ele disse assim, cara, foi tão natural o gesto do pai do Luiz Adriano que, eu não consigo nem achar ofensivo. E eu respeito quem não acha, eu tenho uma licença poética, eu concordei com essa pessoa. Me parece tão natural que, cara, ninguém ouve aquele palavrão com o sentido do palavrão, é tão licença poética. Eu discordo do teu amigo, teu colega, do nosso colega, eu discordo, respeito. E eu acho o seguinte, eu sei que tem gente do outro lado que vai vir com um discurso, mas o futebol tá ficando muito chato, mas a gente não pode mais brincar. E eu só peço o seguinte, eu respeito quem pensa assim, eu só peço que respeitem a minha posição. Eu não estou de acordo com aquela frase. Eu acho que ele tem o direito de manifestar a frase, mas eu acho ela um tanto agressiva, um tanto exagerada. E é só a minha opinião. E quem quer usar a frase, quem acha que é bacana, quem quer idolatrar, e o seu Adriano, de novo, merece todo o meu respeito. Merece um chefe de família, puxa vida, fez uma família linda, tá aí o Luiz Adriano, então não é colorado, fanático e tal, não estou fazendo uma crítica à pessoa. Eu só não acho a frase adequada. E que bom que o Inter não utilizou essa expressão para promover a chegada do seu filho. Essa coisa do não achei mal, licença poética. Imagina alguém olhando para ti e dizendo essa frase inteira. Se depois é que assim, ó, talvez alguém vai usar, peraí. Pessoaliza isso. É que assim, Não dá para pessoalizar, diferente. Mas CCD depende de quem ouve. Como não dá para pessoalizar? É que é muito... Então usa o 1 minuto de silêncio pessoalmente. Não é bom. Então assim, ó, é lá e cá. Então, não, mas eu quero dizer que eu também acho errado, tá? Mas não acho errado o minuto. Cantado, eu acho que o Grêmio ganha uma Libertadores do Lanús, uma Libertadores que eu acho que o Inter nem jogou e floteia Mas é porque o Internacional. O Internacional ganha o Campeonato Gaúcho em cima do Juventude e flauteia o Grêmio. Mas assim, ó, Ribeiro, mas o Grêmio do Filipão... O Grêmio do Filipão ganhou quase tudo que podia ganhar, tá? Eu não estava lá comigo, mas eu estava no Maracanã, gol do Carlos Miguel, o Grêmio campeão, o Grêmio ganhou do Flamengo, o Grêmio não citou o Internacional. O Inter nos anos 70 ganhou quase tudo que podia ganhar em termos nacionais. E ganhava, Figueiredo levantava a taça e não citava o Grêmio. Tá, mas e aí? Quem diz que lá é o certo e aqui é errado? Eu estou dando a minha opinião. Não, eu sei. A minha opinião é que Grêmio e Inter são gigantes e que essa rivalidade gaúcha, que muitas vezes acabou proporcionando o crescimento dos times, eu acho que nós chegamos numa rivalidade
rivalidade que não é saudável, que é doentia, exagerada e perigosa. Eu acho que ela é perigosa, ela muitas vezes vira o fio, né? Quando vai para a violência, não se justifica. Mas é que vai para a violência, né? É aí que tá. Mas vai para violência. Peraí, mas tu acha que alguém viu o Sacha dançando a valsa e disse, agora eu vou dar um soco nele. Eu acho que agora vamos brigar porque o Sacha dançou a episódio do valsa. Sacha, como o episódio da briga do Grenal da Libertadores lá na Arena, todos esses, como o Minuto de Silêncio, como Todos os Dias, são todos episódios que não servem para acalmar o ambiente. É isso que eu acho. É que assim, existe uma licença, desculpa, Ribeiro, mas só para colocar, nem sempre vai ser isso, porque daqui a um pouco alguém vai dizer assim, mas JB, os caras tocaram uma pedra no ônibus do Grêmio, ou tocaram um celular e já quebraram toda a arena e toda hora tem confusão dos dois lados. Não adianta a gente achar, porque se tu olhar, hoje as torcidas do Inter voltaram a ser punidas. E se tu falar com os caras da Geral dizem que é só a Geral que é punida. Porque o Grêmio quebrou o VAR, invadiram 24 caras, invadiram o campo e acharam que era errado ter punido o Grêmio, como se não tivessem feito nada. Então assim, os dois lados erram. Perfeito. A única coisa que eu não consigo achar é que, tipo, cara, vamos ter um pouquinho de licença poética. Tá bem? Quando o cara pega, Ribeiro Neto, um caixão e diz que o Grêmio morreu ou que o Inter morreu, todo mundo sabe que não está se referindo à morte de alguém, é uma coisa de mais lúdica. A gente até pode ir no detalhe, mas, cara, é licença poética aí, né, cara? E aí quando isso desencadeia, por exemplo, uma pedrada, um mas tu negócio acha que a pedrada é por causa do caixão? Eu acho que ajuda. Ajuda? Ribeiro Neto, vem, Ribeiro, vem. Não é isso, é que a violência existe entre as próprias torcidas, do mesmo time. A violência é a violência porque ela aumentou, porque na sociedade ela aumentou. Nós vivemos tempos violentos. Então o futebol não é uma ilha. Tá, mas tudo que a gente puder fazer para ajudar a controlar é melhor, né? Óbvio. E nós temos uma parcela grande nisso, né? Só que a gente não de pode culpa, esquecer. inclusive. Não, temos sim, não há dúvida. Só que a gente pode esquecer porque Inter e Grêmio são grandes por causa da rivalidade entre eles. Um puxa o outro. E no momento que a gente acabar com isso, o Inter vai se vestir de azul e o Grêmio de vermelho. Mas a rivalidade pode ser saudável, Ribeiro, aí que tá. A rivalidade existia nos anos 70 e não se tinha isso. Não, mas naquela época, a violência era menor na sociedade. Então, as coisas são escalonadas de acordo com o mundo que nós vivemos. Tem um lance de um Grenal dos anos 70, um Grenal, se não me engano, foi no Olímpico, em que o Tarcísio chuta uma bolada na barriga do Figueroa, pega um pouco na região do rim, assim, o Figueroa cai em campo, talvez tenha exagerado ou não e tal, cai em campo e fica mal, assim, em campo, toma uma bolada na barriga e tal. E era um lance na linha lateral, assim, que o Tarcísio poderia ter feito 500 coisas. Ele avançou a bola, o Figueroa estava chegando e chutou no Figueroa a bola. E aí, depois do jogo, o Tarcísio foi entrevistado sobre isso. Ele falou, não, eu chutei pra pegar no gringo, eu queria tirar ele do jogo. Deu a entender, não lembro se ele usou a expressão, eu queria matar o Figueroa. Deu uma figura assim, não sei se ele disse exatamente isso. Então, se tinha uma rivalidade, tem um lance do Iura com o Falcão, de pisar na cabeça do Falcão, não sei o que, no Grenal do Beira-Rio. Então, do Olímpico também ganha campo. Então, isso que eu estou dizendo, os jogadores em campo também, entre aspas, se matavam, se degladiavam, havia rivalidade, mas necessariamente não se provocavam fora de campo, de parte a parte, com algumas exceções. É que eu acho que infelizmente a violência ela aumentou. Sabe o que eu acho saudável? É o Oberdan chegar em Porto Alegre com o escurinho empilhando gols no Grêmio e dizer assim, não, agora eu mando na minha área. O Figueroa dizendo, a minha área é minha casa, só entra quem eu quero. Isso eu acho legal, esse é o lado legal do futebol, entendeu? Acho que aí é o lado legal. Infelizmente, eu digo isso com tristeza, não é controlável isso. Eu acho que a gente pode ter, entre o que o JB defende, que é a liberdade poética e tal, a utopia, acho que tem um caminho entre isso e o caminho que eu estou vendo hoje, que eu não acho mais saudável. E respeito todas as posições contrárias. E eu sei que tem muita gente que deve estar dizendo lá, o futebol ficou chato, não sei o quê. Às vezes a gente tem que frear um pouco mais para evitar que isso se reverbere na arquibancada ou nas imediações do estádio. É pelo menos como eu vejo. Lucas Dias, destaque do Grêmio. Destaque do Grêmio, Meneghetti, porque foi realizada uma sondagem ao atacante Ademir. O Renato já pediu publicamente um jogador de lado de campo de velocidade e o Grêmio fez essa procura. O atacante de 27 anos, que está no banco de reservas lá no Atlético Mineiro, tem 65 jogos e 8 gols com a camisa do Galo até este momento. O Grêmio fez uma primeira sondagem, procura por informações. A direção e o staff garantem, Meneghetti, que não há um negócio em andamento, mas um interesse inicial do Grêmio neste jogador. César, o Ademir dá conta do recado? O Ademir, eu acho bom jogador, o Ademir. Acho que é um jogador que poderia, sem dúvida, participar
muito bem do grupo do Grêmio, é uma característica de jogo um pouco diferente do que o Grêmio está acostumado, é um cara de pé esquerdo que joga pelo lado direito, também pode fazer extrema, procura, dá profundidade para o campo. A informação que eu tenho é que não passou apenas de uma análise de valor, que não tem nada concreto em cima desse jogador, mas eu gostaria de ele no grupo do Grêmio, sim. Acho um jogador com uma característica muito interessante. JB. Vamos lá, algumas informações que eu busquei. O Grêmio olhou, e talvez a principal notícia seja essa, César. Eu também acho. Quando o Renato fala que não tem plano B para o Michael, e o Grêmio está numa situação meio que obcecada pelo Michael, tentando falar com o investidor e tal, e o Celso Rigo pode ajudar com o Michael, Ele tem, não estou dizendo que ele vai, eu estou dizendo que tem a possibilidade. O Grêmio sempre tem ele num parceiro. Mas não adianta o Celso Rigo emprestar 8 milhões e meio de dólares, que ele teria condições, ele tem essa grana, só que o Grêmio tem que devolver essa grana para ele em algum momento. E aí a gente entra no custo-benefício, será que vale tudo isso para o Michael? Não vale. 44, 45 milhões de reais. Não vale. E se o Grêmio vai ter como devolver. Então, Tu vende o Bitelo da vida, tu devolve não, dinheiro. mas daí tu vende o Bitelo, tem que pagar a conta. O Grêmio tem 110 milhões de reais em empréstimos bancários feitos nos últimos 6 meses. Tem já o jogador de 4,5, que é o Cristaldo, e 3 milhões de dólares, que é o Carbacho, que já tem que devolver. Mais o PP, 1,5 milhão de euros. Ou seja, já tem uma dívida, um valor a pagar muito significativo. Partindo dessa situação, o grande negócio é que o Grêmio está vendo opções mais viáveis. Mas eu recebi do Atlético que, não importa, o Cudê não usa ele, o Cudê não usa extremas, o Cudê não ganha. Beleza, vem aqui e compra o jogador. Ribeiro, quero te ouvir. Eu acho o Ademir um jogador que ele é de grupo. Não vai resolver o problema. Não é o jogador que o Renato quer. No Galo ele foi de grupo. Tá. E no América ele não era, mas porque o Grêmio não jogava em função dele. Mas o Grêmio, tu acha que o Grêmio tem esse jogador aqui hoje? Não tem. Por isso que eu digo, para grupo, mas ele não vai ser protagonista do time. Não Tá? vai. O Michael chega protagonista, mas é só para dizer assim, tem um cara, se o Grêmio nesse momento contratar um excepcional jogador. Everton Cebolinha. Ele não vai ser protagonista. O Cebolinha protagonista chega... do Grêmio é um cara chamado Luiz Soares. Querido. E nenhum vai ser protagonista. O time bom que ganha campeonato tem mais de um protagonista. Bom, tá? agora já. Então não é um protagonista, são 8 protagonistas. Não é. E me surpreende não saber disso. Tá, deixa eu falar o seguinte, permite... eu não, desculpa, JB. Vai. O Michael, esse muda o time do Grêmio para patamar, tá? É muito mais jogador que o Ademir, na minha opinião. O Cebolinha vem e é protagonista também, tá? Eu não sei, tem que investigar bem o momento dele, né? Talvez no Grêmio ele consiga jogar o que não conseguiu no Benfica e agora no Flamengo. Mas eu acho que o Ademir é uma boa solução. Concordo contigo, Ribeiro, que é um jogador para grupo, mas eu acho que é uma peça importante. Eu acho que se o Grêmio descobrir, chegar à conclusão que não vai dar mesmo, se puder esperar até julho para fazer uma nova carga, talvez seja melhor. Agora, não vai dar, os shakes tão irredutíveis, é isso aqui, esse valor, vamos negociar com o Atlético, ou empréstimo, ou compra, ou os dois, compra um percentual do passe, numa futura revenda, reembolsa uma parte para o Atlético. Eu prefiro que o Grêmio contrate o Ademir, tá, do que não contrate ninguém. E do que fique esperando um ano pelo Michael. Acho que ele é bom jogador. É óbvio que depois é difícil falar, né? O ideal, no mundo perfeito, é o Grêmio não tivesse trazido o Galdino e o Gustavinho, que está interrompendo a subida dos jovens, e tivesse o Ademir e o Zinho, né, para apontar grupo. Mas esse não é o mundo perfeito. Tá, mas Meneghetti, o Grêmio já tem o Aldemir, né? Quem é o Ferreira? É o Ferreirinha. É. O Ferreirinha é o Aldemir. E aí pode trazer o Ademir. Dá para trocar pelo Ademir, eu troco agora. O Cé também troca, né? Vem o Ademir e vai o Ferreira. Empréstimo de um ano. Fecha? Que? Fecha agora. Tô brincando. Não, mas eu faço o trâmite. Viro agência de, como é que é, de turismo. Vira despachante. Tu tá louco? Não, o Ferreira é um caso, não entrou na pauta. Um ano de empréstimo? Não, mas não entrou na nossa pauta aqui o Ferreira, né? Talvez não entre, tá? O Ferreira, nem na nossa, nem na do Renato. Não, mas não é, Meneghetti. Mas mesmo tu lembra Ferreira. a notícia que passaram do Ferreira? Aqui vai o chato CCD mais uma vez, tem que falar. A notícia que passaram do Ferreira era a seguinte: ele foi só poupado, certo? Ele vai para a 3ª semana sem jogar. Ele fica no banco hoje? Fica. Não sei, aparentemente fica no banco, tem condição de jogar. Lucas, vem com a polêmica. Vocês vão criar polêmica na sexta-feira. O Donos da Bola querendo polêmica na sexta-feira, Lucas Dias. Que rolo é esse que o JB me arrumou, hein?
Custo a entender o assunto da renovação de Pedro Henrique. Ele tem contrato até 2024. Se você contrata um jogador e ele não dá certo, ninguém baixa salário. Se vem e dá certo, precisamos aumentá-lo. Temos que ir devagar, senão vira uma rotina insustentável. Isso foi dito ontem pelo presidente Alessandro Barcelos em relação à renovação contratual de Pedro Henrique, que neste momento está travada. E houve um contato da direção com o jogador para que houvesse um aumento salarial para o atacante de 32 anos, o que agora é negado pela direção do Internacional. O JB deu uma informação aqui ontem de que o Internacional, e faz muito tempo que tu fala isso, né, JB? Quando contratou o Pedro Henrique, que o Internacional teria feito a ele uma promessa de que ele se afirmando, crescendo e tal, ele receberia uma valorização, receberia um aumento. Ontem a gente debateu, o JB reforçou essa informação com outras que ele colocou aqui. A direção do Internacional está dizendo que não houve essa promessa lá atrás. Quer falar sobre isso, JB? Não, a direção está no direito dela, assim como o presidente ontem tangenciou a verdade ao dizer que não está assinado com o Ener Valencia, e todo mundo sabe que está assinado com o Ener Valencia, o Inter só não divulga porque o jogador pediu para não se inviabilizar. Mas está misturando dois assuntos, não tem nenhuma relação, né? Deixa eu falar. O Internacional ontem tangenciou a verdade ao dizer que não assinou com o Ener Valencia, porque é um pedido do jogador para não lhe inviabilizar, tal qual o Inter fez do mesmo jeito com o Kudê, assinou e negou até a hora de poder anunciar, sendo que todo mundo sabia que estava assinado. Ponto, nova linha. Na mesma linha, o presidente não quis falar que existe sim uma promessa para o jogador de rever o contrato dele depois do final do ano. Que isso foi falado, ele ganhava muito mais na Europa, veio por bem menos e foi... Me desculpa, como é que tu sabe disso? Bom, quem entrega a fonte é água mineral. Eu tenho fontes do Internacional que me disseram... Tu tem uma opinião, o Internacional está dizendo outra opinião. Tu tá comprando essa aqui, para ti essa exatamente. aqui é... Então não, tá bom, eu estou dizendo, o presidente ontem quis se preservar, não quis confirmar, mas existe essa informação. Fatos, né? Tudo bem, ele fica com a verdade dele, eu fico com a minha, mas os dirigentes, por vezes... É no caso não interessa quem é a fonte aqui, não tô pedindo fonte jamais, eu falei isso, JB, mas a tua verdade é do ponto de vista a versão do staff e do jogador. Não é do staff, eu tenho isso do Internacional, que na época me passaram na contratação. Tem uma informação de dentro do Inter? De dentro do Inter. Não, tá bem. Que disseram assim, ó, nós contratamos o jogador e isso eu não falei agora na renovação. Eu não compro nenhuma das duas versões. Tudo bem, beleza. Eu não compro. Tá sem dinheiro, não compro. Eu tenho uma leitura do fato, eu não tenho informação com outra. A minha leitura é, quando o jogador foi contratado, o Internacional, o jogador, olha, tô vindo ganhar por menos e tal, e eu gostaria de que lá na frente, e foi dizer assim, não, lá na frente a gente conversa sobre isso. Para o jogador ficou que, não, então se eu jogar bem, e como ele merece, ele jogou bem e merece aumento, então isso ficou como uma promessa de aumento e o clube ficou de conversar lá na frente, que é o que está acontecendo agora. Só um último fato, Cecília. Tá, eu tenho que abrir aqui, César, desculpa. Um último fato. Essa informação não é agora da renovação, se vocês me acompanham, vocês sabem que eu falo há bastante tempo. Porque eu sempre, quando o jogador vem, eu procuro o contrato para saber o custo-benefício do jogador. E aí, lá pelas tantas, o cara que me passou do Inter me disse, não, nós acertamos assim, mas prometemos para o jogador. Tanto que em dezembro chamaram o empresário para renovar, porque sabiam que tinha que valorizar. Lucas, break contigo. É comigo, Meneghetti. Vamos lá, 19 mil pessoas na live do Donos da Bola aqui no YouTube. Então já deixa o like, te inscreve no canal e manda tua mensagem que a gente vai lendo aqui. Um abraço pro Chico Kim, tá todo dia aqui nos assistindo. O Gremista 1903, o BDM, o Flávio Five, o pessoal que tá todos os dias aqui no chat, geralmente arrastando. Vamos ser verdadeiros, né? Geralmente estão arrastando aqui no chat, tá? Um abraço pro Paulo Roberto, José Ayrton Estivaletti falou aqui, ó, já traz o Pedro Henrique pro Grêmio. Quem mandou aqui, o Zona Sul Poa mandou uma mensagem interessante, tá? Alguém que mora em Gramado ou Canela, preciso ajuda urgente numa informação. Cara, queria eu, mas se tu conseguir o contato, manda pra mim também, tá? Flávio Five, as verduras da bola. Lorena Lori, Inter tá mentindo. Thiago Lopes, Grêmio vai ser... Não, aí não dá, cara, aí não dá, tá arrastando. Um abraço também pro Edinaldo, Felipe Tricolor, também tá por aqui, Miguelito, boa tarde, Miguelito, boa tarde. Cara, tem muita mensagem que mandou aqui. Thiago Borges, Lucas, o que, Thiago? Fala pra mim. Manda um beijo para Jamais, Fernando Neves, um abraço pra ti. Ricardo Almeida, Lucas, agora tu é colorado...
Chico Kim, sim, tá sempre aqui. Todos os dias mandou, inclusive, o Chico Kim. Tem uma galera mandando do Chico Kim. Tem um pessoal falando ali também animado com todos os dias. Vinícius Lima. Lucas, manda um abraço pro meu pai, Rogério Lima. Um abraço pro seu Rogério. Rogério Lima na audiência do Donos também. Quem mandou aqui também? O Andrei, um abraço. Um abraço pro Fernando Neves. Christian Luiz, salve, salve, Christian. Seu boneco é demais. Flávio Five, Lucas, tu já tangenciou o Jalan? Não, cara. Vocês estão sempre arrastando. Lucas Dias é muito gremista, Renê Silva, é verdade, é verdade. Lucas, manda um abraço pro Rogério, já mandei. Vou destacar 3 pontos sobre o Inter. Deu. Gerson Vargas, criativo. Gostei. Cadê o abraço, Lucas? Cadê a capinha? Uma capinha da seleção, da época da Copa. Essa é a minha capinha que tá no meu telefone. Tá na hora... Lucas, hoje o almoço será carne, arroz, feijão e o que mais? Arroz... Ah, entendi. Quase caí, tá? Eu ia falar o nome desse arroz, quase fui. Um abraço também pro Alan Tencaten. Fechou? Valeu. Gurizada, hoje às 7, famoso 19 horas. Não. Jogo do Grêmio. Hoje tem jogo do Grêmio. Que horas abrimos a jornada, então? Assim, ó, o jogo é às 8, né? Às 7 da tarde já estamos no jogo aberto. E aí vamos? Aí vamos repercutir o Grêmio 2-0, né? O Grêmio. Resultado final da nossa enquete interativa vai para o ar hoje sobre a posição de número 1 do Grêmio. Quem você prefere como goleiro titular do Grêmio? Me surpreende, hein? Adriel, 69. Ampla, maciça maioria por cento dos votos daqueles que interagiram conosco. Breno, 19. Gabriel Grando, 12. O Adriel tá com moral com a gurizada do Grêmio. Alexandre Mota, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde ao timaço dos Donos da Bola. Meneghetti, você ou algum dos integrantes aí da tua equipe campeã, você já experimentou petit gâteau de bacalhau? Nossa senhora, nessa hora, tu tá me provocando nessa hora, eu não almocei ainda, Mota. Nessa hora, o JB já, né? Já provou ou não? Nunca. Não? Petit gâteau de bacalhau. Pois a gente vai mostrar daqui a pouquinho, dentro do Boa Tarde Rio Grande, um restaurante especializado nos mais variados sabores do popular petit gâteau. Tô aqui te esperando que eu quero ver essa receita aí. Onde é que tem esse petit gâteau de bacalhau? Bom programa, Mota! Valeu, um abraço, até amanhã não, até segunda, né?